Olá! Hoje nós vamos falar da importância da investigação científica na educação infantil e no ensino fundamental nos anos iniciais. Meu nome é Darlene Carvalho, sou bióloga, professora de Ciências e Biologia, também sou mestre em Educação Tecnológica. E vamos falar agora a respeito da importância de fomentar em nossos alunos o desejo pelo conhecimento, a vontade de aprender e também de fazer ciência. E de que forma a investigação científica pode contribuir como uma metodologia de sucesso para o nosso trabalho. Primeiramente, eu gostaria de fazer uma breve delimitação do conceito de ciência. Dentre várias definições, podemos partir da seguinte: que ciência é um conjunto organizado de conhecimentos relativos a um determinado objeto, especialmente os obtidos mediante a observação e a experimentação de fatos, através de uma metodologia que se pode reproduzir e verificar. É importante a gente entender que quando falamos de investigação científica, não estamos nos limitando apenas às ciências naturais. Ela também engloba as ciências humanas, as ciências sociais. E hoje a gente vai ficar bem focado aqui a respeito das ciências naturais, que é a minha área de especialidade. Quando nós falamos de ciência, de cientista, é muito comum que venha à nossa mente a figura de Einstein. Principalmente aquela foto dele emblemática, super descabelado, com a língua para fora e fazendo uma careta, né? Ou então aquele quadro verde cheio de números, de letras, de raiz quadrada, que explica a teoria da relatividade. Dessa forma, a gente acaba associando a ciência com algo muito complexo e distante da nossa realidade. Então agora eu quero trazer aqui alguns outros cientistas, principalmente cientistas naturais, cientistas da natureza, que observaram o meio ao redor, o ambiente em que eles viviam e a partir daí construíram ciência, elaboraram teorias que mudaram a humanidade. Temos importantes cientistas como Galileu Galilei, Nicolau Copérnico. Ambos estudaram o heliocentrismo. Ambos estavam corretos em relação à ideia de que é o planeta Terra que gira em torno do Sol. E como é que eles chegaram a essa conclusão? Além de observação da natureza, da simples observação, a capacidade de sistematizar dados, observações, olhares para o céu e cálculos matemáticos. Então nós temos aqui dois cientistas que tiveram como laboratório apenas a natureza. Vamos agora tomar Mendel como exemplo de um investigador científico. Vou propor aqui que a gente analise os experimentos de Mendel, as ações de Mendel de forma sucinta, né, e um pouco superficial, para entender o que ele fez, o que ele pensou que culminou na primeira e na segunda lei de Mendel, que nós conhecemos hoje através dos livros de biologia. Mendel certamente era muito curioso. Ele observava que as sementes da ervilha que ele mesmo comia, ali no prato dele, elas eram diferentes. Algumas ervilhas eram amarelas, outras eram verdes, algumas eram lisas, outras eram enrugadas, e isso despertou a curiosidade de Mendel. Mendel analisou um fenômeno do cotidiano, da vida dele, e teve uma curiosidade, e teve o quê? Perguntas na cabeça. Olha, mas por que isso é assim? Por que é diferente? Por que essas ervilhas são diferentes se estão todas ervilhas? Se são todas da mesma espécie? O que Mendel fez? Ele passou então a cruzar essas ervilhas. Ele observava que além das diferenças das ervilhas que ele comia, os pés de ervilhas tinham tamanhos diferentes. Algumas plantas eram altas, outras plantas eram baixas, algumas tinham flores brancas, outras flores rosas. Então ele percebeu que tinha bastante diferença. A vagem era lisa ou enrugada em algumas. Muito bem, percebendo essa diferença e já sabendo que as ervilhas eram filhas dos pés de ervilha, o que ele fez?
ele cruzou essas plantas. Ele pegou o pólen de uma planta e cruzou com ela mesma, para garantir que ele tivesse indivíduos puros. E depois ele cruzou os filhos desses indivíduos puros com outras plantas. E a partir daí ele foi observando padrões. Ele fez isso por volta de 8 anos. Foram 8 anos cultivando ervilha, cerca de 30 mil pés de ervilha. E ele contou cada uma, registrando cada uma das características: altura, cor, formato da ervilha, cor da flor, e registrou uma por uma. Foram mais de 8 mil ervilhas sendo contadas individualmente, calmamente e registradas. Então a gente observa que Mendel, ele sistematiza os seus registros. E é a partir desse registro que ele observa padrões. Desses padrões resultaram aquilo que nós conhecemos hoje como dominância e recessividade, além de ter dado fruto a primeira e a segunda lei de Mendel. Nós observamos que grandes feitos foram realizados com recursos bastante modestos. E isso é muito estimulante, não é verdade? A verdadeira alavanca que move a ciência se chama curiosidade. A BNCC tem como um dos seus eixos estruturantes a investigação científica. E isso é muito importante, pois visa garantir a democratização desse método de ensino a todos os estudantes que vivem em território brasileiro. Isso vai permitir que esses indivíduos sejam capazes de ter acesso ao letramento científico. O que é o letramento científico? É toda a ideia que está por trás ou que está ao lado da investigação científica, pois ele precisa saber interpretar esses dados e usar a seu favor. Então esse aluno vai estar apto a identificar problemas, analisar as propostas de soluções e conseguir trazer uma melhoria de vida tanto para si quanto para a comunidade em que ele está inserido. A gente conclui então que a importância do método científico é tamanha que quanto antes a criança for apresentada a esse método, melhor vai ser para o seu desenvolvimento. Ela já vai chegar lá nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio com um pensamento mais sistematizado e consolidado para construir saberes.